chega em casa, retorna ao Brasil. E agora a gente vai acompanhar as informações da chegada do Mengão, voltando de maneira amarga com o Thiago Carvalho. Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O Flamengo desembarcou aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, depois da participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os atletas não quiseram conversar com a imprensa na manhã desta terça-feira. Durante o desembarque, foi possível ver Eric Pulgar em cadeira de rodas. Vale lembrar que o jogador fraturou o quinto metatarso do pé direito na partida contra o Bayern de Munique e desceu junto com o médico do Flamengo. Vai realizar novos exames em um hospital aqui no Rio de Janeiro. A previsão é que ele não tenha condição de jogo, pelo menos durante 2 meses. 7 atletas não voltaram junto com a delegação e permaneceram nos Estados Unidos. São eles: Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vinha, Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. Vale lembrar que o Flamengo vai ter 4 dias de folga e se reapresenta no próximo sábado pela manhã no Ninho do Urubu, onde começam os preparativos para a sequência da temporada. O próximo compromisso oficial é apenas no dia 13, na volta do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Maracanã. Muito bem, 170 milhões de reais é o valor que o Zenit pagou pelo Gerson para que ele seja liberado pelo Flamengo e possa atuar no futebol russo. Então essa é a informação do momento. Além disso, o Flamengo agora começa a repensar o calendário da temporada. Não pensa muito na Libertadores, viu, Flamengo? Deixa de lado. Mas é um time que foi bem, a gente sabe que elogiado contra o Chelsea, aí perde esse jogo para o Bayern de Munique, cai nas oitavas de final. O quanto abala, Ronaldão, a sequência da temporada do Flamengo ou não tem nada a ver? Abala porque eles esperavam coisas maiores nessa competição. E a gente viu, e nós aqui fizemos a análise que quem iria mais longe nessa competição seria o Flamengo. Pelas peças que tem, pela forma que vinha jogando, os jogadores que ali estão, praticamente cada um na sua seleção do seu país. Então acho que decepciona nesse sentido. Mas a imprensa toda aí está elogiando um jogo que não foi tão bem jogado pelo Flamengo. Foi um time que deixou a desejar e... Até o Neuer falou que foi fácil, né? Então, o Neuer aí entrou falando que, olha, fácil demais, 4-2. Então, quer dizer, o Flamengo deixou a desejar um jogo que valia tudo para o Flamengo. Agora vamos ver como é que o Felipe vai juntar o caco desse time, que vai estar agora numa competição fortíssima, que é a Libertadores, vai pegar o seu Inter... E vai ter que jogar muita bola para ganhar do Inter. Não é assim não, viu, Flamengo? Eu nem quero pensar nisso. Seguinte... Tem muito do Mundial, tem muito pra gente falar do Fluminense, tem campinho, tem análise, tem opinião, mas tem coisa acontecendo nesse momento também. A gente vai com o Cícero Melo direto pro Rio de Janeiro, porque o Flamengo desembarcou, mas desembarcou e tem alguém que já vai embarcar de novo. Não é isso, Cícero? Boa tarde novamente. O Gerson iria receber. Obrigado, boa tarde novamente para você, Mário, para os companheiros e para os fontes agora não precisa mais negociar. A notícia agora é definitiva. Gerson já não é mais jogador passa a ser do Flamengo. Ele foi desembarcou, não quis falar com a imprensa. Agora na parte da manhã aqui no aeroporto Internacional do Galeão, que já estava ainda nos encontramos por aqui. O Zenit da Rússia acaba de pagar à vista o valor da multa que baixou na última renovação do Flamengo. Ele que é a segunda vez que sai do Flamengo, milhões de euros. Em 2021 ele tinha sido vendido para o Olympique de Marselha da França e voltou em 2023. Agora tem são mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra. Tinha entrado na parada e ia pagar o dobro do salário que o Libertadores da América iria receber de 2019 no Zenit. Então o que o Zenit fez? O Gerson rapidamente depositou, agora não precisa mais negociar melancólica com a eliminação no Mundial de Vida para o Bayern de Munique. O jogador passa a ser seu. Então foi depositado o valor da multa. Agora o Zenit vai ter que acertar. Foi talvez o melhor jogador do Flamengo e ainda o Gerson, que já parece que já estava acertado, mas o Gerson, é claro, vai alegar que Gerson já não é mais jogador, iria pagar mais. O Gerson, então, sai do Flamengo, ele que já é a segunda vez que sai do Flamengo. Em 2021 ele tinha sido vendido para o Olympique de Marselha da França e voltou em 2023. São mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra, 12 títulos conquistados, o mais importante é a Libertadores da América de 2019 e a despedida do Gerson em campo acabou sendo de forma melancólica com a eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique da
da Alemanha, que ele fez, pelo menos, na sua despedida. Uma grande atuação, foi talvez o melhor jogador do Flamengo e ainda fez um golaço. Mas agora tudo isso vai ser apenas a torcida já vinha, né? A gente já tinha visto já não é mais jogador. A nota lá de R$3 e tudo mais. Enfim, não sei. Valeu, Cícero. Informação então acontece todas os detalhes também lá explicadinho no ESPN.com.br. O Gerson sai por cima ou sai por baixo na relação. E pro Flamengo agora o timing também, assim, eu acho que perder o Gerson em nenhuma circunstância seria bom. Mas talvez seria menos pior se você tivesse, por exemplo, o Pulgar bem, né? Porque aí você perde dois pilares do seu meio de campo, um por lesão e um por sendo negociado. O Jorginho, né? O Jorginho não precisou nem de adaptação. Ele chegou e já entregou muito no Mundial. Foi um dos destaques do Flamengo, de fato. Eu acho que talvez fique ali um pouco arranhada a relação com a torcida, da maneira como as coisas foram acontecendo durante o Mundial, né? Porque o Boto falava uma coisa, o lado do Gerson era outro, enfim, isso aconteceu no momento em que o time estava concentrado numa competição importante. Então acho que talvez por esse disse não disse agora o timing também, assim, pode ter ali gerado alguma situação em relação à torcida. Mas talvez seria menos pior se você tivesse, por exemplo, o Pulgar bem, né? Porque você perde dois pilares do seu meio de campo, um por lesão e um por como o Felipe sendo negociado. O Jorginho, né? Enfim, o Jorginho não precisou nem de adaptação. Não tem como você contestar, chegou e já entregou muito, vai lá e paga a multa. Era o que o Flamengo queria. Eu acho que talvez fique ali um pouco arranhada a relação com o Gerson. Eu lamento muito os jogadores como as coisas foram acontecendo durante o Mundial, especificamente pro futebol russo, o Boto falava uma coisa, o lado do Gerson era outro. Muito difícil ali de negociar. Isso aconteceu no momento em que o time estava concentrado numa competição importante. Então acho que talvez por esse disse não disse que pode ter ali gerado alguma situação em relação à torcida. É uma peça que não tem reposição. Eu digo porque o do Gerson é uma questão da relação dele com o Flamengo. Então assim, a gente vai falar sobre como o Felipe pode pensar no time sem ele, enfim, é difícil. Mas não tem como você contestar, né? Ele vai lá e paga a multa. Era o que o Flamengo queria. A multa vista, ponto. A gente foi lá e pagou. Então, desejar boa sorte para o Gerson. Eu lamento muito os jogadores que vão especificamente para o futebol russo, porque para retornar é um lucro muito difícil ali de negociar, muito difícil de soltar a corda, sempre puxa muito, mas claro que a gente deseja muito boa sorte para o jogador. De volante, então a gente já consegue ver que as alas, os pontas do Flamengo não estão rendendo. Eu digo porque o do Gerson tem uma questão da relação dele com o Flamengo. A relação com a seleção brasileira, o Flamengo perde seu jogador, é só o Zenit que sai vencedor nessa conversa. O elenco. Porque não sei, porque o lado pessoal provavelmente que vai acontecer é o lado pessoal deslocado para meia direita, questão de seleção, tem a questão com a relação com a torcida do Flamengo, e aí a idolatria, a capitão do time, ter outra oportunidade no ataque, principais jogadores, né? Muda algo no status do Flamengo para a temporada? Oportunidade para ele se consolidar no comando de ataque e vai vir de reposição. E se o Flamengo vai para o mercado tentar contratar alguém também nessa janela. Falando sobre o Gerson para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Acontece com o Al Nassr da Arábia Saudita, que agora tem como técnico contratado o Jorge Jesus, tinha entrado na parada e ia pagar o dobro do salário que o Gerson iria receber no Zenit. Então o que o Zenit fez? Rapidamente depositou, agora não precisa mais negociar com o Flamengo, quando se deposita o valor da multa, o jogador passa a ser seu. Então foi depositado o valor da multa, agora o Zenit vai ter que acertar o contrato com o Gerson, que já parece que já estava acertado, mas o Gerson, é claro, vai alegar e se o Flamengo vai para o mercado tentar contratar alguém também nessa janela. O Gerson, então, falando sai sobre do Flamengo, ele que... Gerson está de saída do Flamengo. O Zenit pagou à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. O valor foi depositado na conta do clube carioca na manhã desta terça-feira, horas depois de o volante desembarcar no Rio de Janeiro, após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Gerson e Zenit estavam acordados há cerca de um mês, quando sinalizaram ao Flamengo que os russos pagariam a multa rescisória do jogador. Nos últimos dias, no entanto, o Zenit viu o Al Nassr da Arábia Saudita entrar na concorrência. Por isso, o clube russo agilizou o depósito para não perder o negócio. A transferência bancária foi feita do Zenit para a conta do Flamengo. Com a redução do valor da multa de renovação no início deste ano,
A saída de Gerson ficou condicionada ao pagamento dos 25 milhões de euros, sem precisar se sentar à mesa. O Flamengo avisou que só aceitaria o valor à vista. Pessoas ligadas a Gerson relatam que ele estava balançado a quebrar o acordo com o Zenit e assinar com o Al-Nassr, por causa da relação com Jorge Jesus. O português ligou para o volante diversas vezes nos últimos dias e, inclusive, falou com ele após a eliminação para o Bayern na Copa do Mundo de Clubes. Além disso, a proposta financeira dos sauditas é quase o dobro do valor oferecido pelos russos. Existe um cabo de guerra entre empresários e Marcão, pai de Gerson. Isso porque a proposta do Zenit chegou ao pai através do intermediário Júnior Mendonça. Enquanto isso, o Al-Nassr manifestou interesse ao representante oficial, Carlos Leite.